Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, espero que sim, esteja tudo bem com vocês. Bora trabalhar, vamos lá para mais uma volta na história. Hoje nós vamos falar de história geral, aula 45. Nessa aula 45, o nosso tema é a crise, a famosa, crise de 29, crise de 1929. E a Grande Depressão que vem ali na sequência nos Estados Unidos, a princípio, mas com efeitos em vários lugares do planeta Terra, senhoras e senhores. Vamos lá para, assim, não é um rolê tão longo, né? Vou conseguir resolver num vídeo só, espero eu. Um assunto importante, mas não é tão longo assim. Deixa eu... Aí, agora apaguei a luz ali, tava me incomodando. O que tá rolando? Tá rolando o seguinte, nós temos um período aí conhecido da história que a gente chama de entreguerras. Então, assim, você que está me acompanhando aí, acabou, né, agora a Primeira Guerra Mundial, na sequência a gente deu uma olhada na Revolução Russa, depois a gente falou da Revolução Mexicana. Eu não sei se vocês estão percebendo, se vocês concordam comigo, mas o mundo está meio agitado no começo do século XX, né? Existe uma euforia muito grande com o processo da industrialização do capitalismo e do liberalismo, especialmente no país que não sofreu com a Primeira Guerra Mundial, no caso os Estados Unidos. Existe uma grande destruição e uma grande reconstrução e uma loucura acontecendo na Europa pós Primeira Guerra Mundial. Nessa mesma Europa, você tem o palco da Revolução Mundial, a Revolução Bolchevique de 1917, a polarização entre comunismo, liberalismo, esquerda, direita, isso começa a ficar bastante preocupante. É nesse período entre guerras aqui que vai acontecer os regimes totalitários, e é um período muito importante, muito triste, mas carente de um olhar bem cuidadoso, assim. Nós vamos ter esse olhar cuidadoso aqui, tá? Nós estamos nesse entremeio aí desse período, e agora nós vamos ver o que aconteceu com os Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial. Foi um grande, vamos dizer assim, os Estados Unidos foi o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver quais são as consequências nesse contexto aí econômico do século XX, tá bom? O que eu preciso nesse rolê aqui? Que você consiga fazer, ou que você perceba até o final desse papo. A gente vai tentar compreender aqui o contexto econômico dos Estados Unidos ali no começo do século XX, no início do século XX. Como que os Estados Unidos se torna a maior potência do mundo, industrial, econômica e bélica na sequência, e algumas características desse período aí. Identificar os processos de superprodução e especulação financeira. Sim, senhores, os principais atributos aí a essa crise de 29 é sim a superprodução, é sim a especulação financeira. Depois a crise de 29 ela é um tema que ela pode ser estudada de diversas formas, dialogando com diversos economistas, mas para você que está aqui assistindo esse vídeo para fazer o vestibular e tal, e para o tempo de papo que a gente tem aqui, vamos focar nessas duas principais causas aqui de superprodução e especulação financeira. A gente vai caracterizar a Grande Depressão, a gente vai falar do período dos efeitos, né, da crise ali na sequência, os anos 30 nos Estados Unidos, é medonho, horroroso e assusta mais ainda por ser os Estados Unidos, né? E aí a gente vai analisar os fundamentos da solução da crise, né? Ou pelo menos quem tira para valer mesmo os Estados Unidos depois, lá assim, né? É a Segunda Guerra Mundial, né? Mas o projeto ali e boa parte da recuperação vai estar na conta de um projeto do New Deal, né, que é o Keynes. Aí a gente vai estudar o que é o keynesianismo, pelo menos do ponto de vista histórico aqui, contextualizando, tá? Para isso, então, eu estabeleci aqui 4 passos para a gente dar. Eu vou falar desse contexto, como é que era a vida nos Estados Unidos e o que estava rolando. O primeiro passo aí nós estamos chamando de American Way of Life, o jeitão norte-americano de viver, né? E a gente vai entender o que isso significa culturalmente, economicamente, industrialmente. Depois a gente fala das crises, né, de 29 e o crash, né, a quebra da Bolsa de Nova York nesse mesmo ano. Quebrou na quinta, depois quebrou na terça, né, vamos falar disso. Aí depois a gente tem a Grande Depressão, que seria os efeitos, né, da crise. E por último,
o New Deal e o keynesianismo, que a gente vai estudar aqui. Então, traduzindo, seria como se fosse assim, ó, antecedentes e causas, o bang em si, o que aconteceu, os efeitos do bang e como que resolve o bang. Bang. Bora lá? Primeiro passo aqui, então, vamos para o American Way of Life. Eu gosto da expressão, primeiro assim, vamos lá, cuidado. Eu vou começar antes desse tópico aqui, até falando para você tomar cuidado, porque existe uma urgência, você desculpa, eu preciso falar isso porque senão você pode se confundir no processo. Tem um monte de gente explicando a crise de 29 aí, tentando dizer assim, olha só, o seu professor de história não sabe nada, tá? A crise de 29, o seu professorzinho de história vai dizer que foi por conta da superprodução, que foi por conta da especulação financeira, que foi por conta da não intervenção estatal. Só que essa galera que faz isso, pode ver, dá uma olhada lá. É uma galera assim, meio patrocinada por uma onda que no momento quer que você invista na bolsa, quer que o Estado seja mínimo, fio dental, cubra só o necessário. Então tem que tomar cuidado na fonte que você bebe aí. Eu tô falando isso porque assim, a crise de 29 é um tema que é muito contestado em história por pessoas que, né, o cara tem lá um espaço de fala ali, hoje todo mundo tem aqui, você está assistindo isso aqui pelo YouTube, e aí o cara, o que o teu professor de história ensinou tá tudo errado. O que o teu professor de história tá te ensinando é baseado em outros historiadores, em outras obras e tal. Então se a gente quiser sentar para discutir a crise de 29, cara, é uma delícia, a gente vai ter assunto e aí você tem visão de várias pessoas, vários historiadores, vários economistas. O que nós vamos fazer aqui é um apanhado pensando nas provas que vocês vão resolver. Então assim, não há dúvida de que nós tivemos uma crise de superprodução e tivemos uma crise de especulação financeira. Normalmente a galera, tipo a Betina da vida, sabe esses anúncios que tem no YouTube? Invista na bolsa, tal, essa galera da Betina aí que fica milionária. Esse cara quer que isso continue acontecendo. O estado mínimo, o investimento, a especulação, tal. Então precisa tomar cuidado na fonte que você está bebendo, ver se é um negócio sério, ver se está certinho ali e dar uma olhada nas questões do vestibular também, como que isso aparece. Então, se você quiser sentar um dia para a gente tomar um café, bater um papo, falar sobre a crise de 29, talvez a gente faça um papo bem mais aprofundado que esse aqui. Isso aqui é o que você vai precisar para fazer a prova, tá? Então, não tem nenhuma mentira aqui, não tem fake news, mas é o básico do básico do básico. Tudo bem? Não tá com aprofundamento. Porque senão os caras, mas por que você não fala que o Federal Reserve, que é o banco central deles lá, mexeu na taxa de juro um pouco antes da crise e tal? Porque esses eventos, eles não são significativos tanto quanto a superprodução e a especulação financeira. Bom, esse recado não é para todo mundo, mas meia dúzia aí que pode estar enganado no rolê, eu já tô avisando. Você quer acreditar em mim, você acredita. Se não quer, você fica assistindo essas coisas aí. Mas depois, para hora para sentar para fazer a prova, você vai precisar dessa análise aqui, tá bom? Então é só um aviso aí aos navegantes. Nós já estamos com 8 minutos e eu tô aqui ainda. O que acontece, galera? Agora no primeiro tópico. Eu gosto dessa expressão aqui, os loucos anos 20, né? Cara, que doideira os anos 20, porque os Estados Unidos não sofreu o trauma da guerra. Na Europa a galera tá se drogando, tá com problema, tá gente pra rua faltando perna, braço, com cara estourada. Tem um trauma muito grande na Europa por conta da Primeira Guerra Mundial. Nos Estados Unidos isso não tá rolando. Então você tem um clima ali que o contexto é de um país que está num lugar de uma potência. Os Estados Unidos ocupou um protagonismo muito grande pós Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entra devendo e sai credor, a gente já falou disso, né? Então, esse país que está vivendo um momento eufórico, ele passa a ser um modelo também para os outros países capitalistas, né? Então, nesse momento aqui, só para vocês terem uma ideia, nesses anos 20, né, nos outros anos 20, os Estados Unidos têm a maior indústria do mundo. 50% dos produtos industrializados que estão circulando pelo mundo afora são dos Estados Unidos, cara. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Porque durante a guerra, a estrutura da Europa industrial, ela vai se desmontar. E os Estados Unidos abastecem a guerra e abastecem a reconstrução. Então 50% dos produtos que estão circulando vêm dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo o fenômeno da sociedade de massa. A produção é em massa, o consumo é em massa, está tudo ligado nesse processo. Né? A propaganda, a comunicação, o crédito, cara. Tipo, eu não tenho dinheiro para comprar esse produto agora, eu não tenho todo o dinheiro, mas aí passa a ter crédito, então eu divido isso em parcelas, eu posso usar o crédito. E culturalmente também é um momento importante, é a época do cinema, cara.
é a época do jazz nos Estados Unidos, né? Então você tem assim uns anos 20 assim bem eufórico, esse jeitão de vida norte-americano, ele vai sendo divulgado pela propaganda, pelo cinema, mas assim, é aquele modelo de casa, modelo de roupa, modelo de música, o jeito das pessoas comerem, o jeito das pessoas se vestirem, as novidades, a indústria, a tecnologia, a prosperidade, a fartura. Tudo isso passa a ser um modelo aí que fica conhecido, né? Naquela página inicial nossa aqui, ó, a gente tem uma foto legal que é uma família, uma propaganda, né? Um outdoor de uma propaganda do estilo de vida norte-americano, uma família tradicional, com um cachorro ali, um automóvel e tal, e a galera na fila aí para pegar um pão e uma sopa, né? Então essa é a situação dos Estados Unidos com essas contradições. Então tá aqui o jazz, o automóvel, mas também, né? É lógico que, vamos pensar assim, essa ideia de que, sabe assim, era um clima de, pô, os Estados Unidos deu certo? Estamos falando, isso reforça aquela ideia lá da outra aula dos Estados Unidos, tipo assim, pô, então quer dizer que o Destino Manifesto, ele não é bobeira, né? Ele rola mesmo. Então talvez a gente seja um povo escolhido. Mas não se engane, porque você tem ali o contraditório, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, né? Cuidado. Porque mesmo que você. Ah, esqueci de falar do Fordismo, né? Tudo isso está acontecendo naquele modelo Fordista de estoque, consumo de massa e tal. Mesmo que você tenha esse boom, essa euforia pós Primeira Guerra Mundial, toma cuidado, porque assim, sempre teve conservadores lá, cara. O movimento conservador sempre foi muito forte nos Estados Unidos. Então, assim, nesse mesmo contexto, nos anos loucos, os loucos anos 20, você tem a aprovação da 18ª emenda, que é a lei seca, proibição de venda de bebida alcoólica, cara. Olha que doideira que os caras, esse protesto é legítimo, eu queria estar nele, ó. Queremos querendo cerveja. Então, tipo assim, aí você começa, você proíbe o consumo de álcool, você acha que a galera vai parar de proibir? Aí você vai ter um crime organizado para essa distribuição, a máfia, mano, é a época do Al Capone, é esse rolê aí, Bonnie e Clyde, aqueles filmes que você assiste de gangster tal, essas coisas, é ali, cara, é esse rolê dos anos 20 aí. Então tem uma contradição, você tem uma péssima distribuição de renda nesse país, tem muita pobreza, tem muita desigualdade também, não é todo mundo que é rico e próspero, lógico que não. Você tem as mulheres que são excluídas do processo, as mulheres vão votar só agora nos anos 20, até aí estavam excluídas, e excluídas socialmente também, com salários menores e tal. E aí, sem contar na questão do racismo também, aquelas fotos que você vê de negros linchados, pendurados no poste e tal, anos 20. Então toma cuidado, porque às vezes o vestibular pode trazer essa onda de, quer a euforia pós Primeira Guerra Mundial, tá todo mundo ligado, mas esse American Way of Life aí, você tá ligado quem que tá fora disso? As mulheres, os mais pobres, o camponês, o negro, os imigrantes, né? Tem uma turma aí que está à margem do processo. Então fica ligado para você não escorregar e não peidar na farofa nesse momento importante na prova. Pensa no lado negativo também dessa euforia e no conservadorismo dos Estados Unidos. O fato é que a xícara estava na sua frente, né? O fato é que essa euforia ela causa uma ideia de prosperidade sem fim, porque não tem uma outra guerra aí, pelo menos sendo vislumbrada agora, né? Então você tem ali a produção está em alta, então você tem uma espécie, eu coloquei aqui um círculo virtuoso, né? Como a produção está em alta, você gera muito emprego. Se você gera emprego, você tem renda. Você tem renda, você tem consumo. A Europa está se reconstruindo comprando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está emprestando dinheiro. Então você tem um círculo virtuoso aí de coisas positivas acontecendo. Só que está tudo muito amarradinho, né? Aí você tem crédito, você tem empréstimos, aí a galera começa a investir no mercado financeiro, né? Que a gente precisa entender isso. Você tem, além do crédito, empréstimos, você tem os empréstimos são hipotecados, né? Você tem que deixar uma garantia lá, normalmente a casa, a fazenda, a terra. Mas aí você tem a Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? Basicamente aqui, bem resumidamente para a gente tentar entender. É assim, imagina que você tem uma empresa. E aí você quer capitalizar a sua empresa. Além da produção, você ganha um dinheiro com a tua empresa produzindo. Você contrata uma galera, tem um custo de produção, compra matéria-prima, paga energia e tal, não sei o quê, e aí você fecha o mês e você está produzindo alguma coisa. Com a Bolsa de Valores, que era moda aqui na época, o mercado financeiro, fortunas se fizeram na Bolsa de Valores, funciona assim, você pode capitalizar a sua empresa. Então você pega a sua empresa e coloca ela no mercado de ações. É como se você dividisse a sua empresa em pequenas partes. Então, cada parte da sua empresa que você dividiu,
Você falou, ó, eu não quero perder o controle dela, então 51% dela fica para mim. Eu posso ser um sócio majoritário. 49% da minha empresa eu jogo no mercado de ações, para as pessoas comprarem um pedaço da minha empresa. Aí você divide em quantos pedaços você quiser. Se você quiser fazer uma ação que vale 49% da sua empresa, essa ação vai custar muito caro. Se você quiser dividir 49% da sua empresa em milhares de ações, cada ação vale um pedacinho da sua empresa e tem um valor de mercado. Aí que entra o negócio. Quanto que a sua empresa vale no mercado? Depende. Qual produto que você oferece? Ah, vamos imaginar assim, nos dias de hoje. Eu estou inventando, cara, um negócio que assim, ele vai ligado num fio, e aí você tira ele assim de uma base, ele tem um monte de números, você liga aqui, e através do fio, que tem que passar aqui no poste, em qualquer lugar, ele vai na casa da outra pessoa lá. É o telefone, eu vou investir agora em telefone, eu vou investir em orelhão. Tô dando um exemplo de WhatsApp pra você entender. Cara, você, investidor, você tá com dinheiro, fala, pô, eu não tenho dinheiro para ter uma empresa, mas eu posso ter uma parte de alguma empresa que tá dando certo. Pô, o cara vai investir em orelhão, telefone, com fio, isso aí não vai dar certo. Aí eu olho uma outra empresa do maluco ali, o cara fala, ó, eu tô investindo num óculos aí, numa lente que você coloca, e você tem um controlinho aqui que você consegue visualizar tudo, acessar a tua conta do banco, não sei o que, vai um chip na cabeça, dando assim, falando merda que tá vindo na minha cabeça. Aí você olha e fala, cara, isso aí tem chance de ser o futuro, né, velho? Uma lente, tipo um celular, um smartphone no teu olho já, meio Black Mirror e tal. Aí você fala assim, pô, essa aqui tem mais chance de crescer do que aquela. Aí você pega e investe na minha empresa. Então, imagina você colocou tua empresa no mercado, além do lucro que você tem da produção, você está capitalizando a sua empresa. Você pôs ela no mercado e a galera acredita que ela vai dar certo e todo mundo começou a comprar pedaços da sua empresa. Quanto mais as pessoas comprarem da sua empresa, ou mais procurar ações da sua empresa, porque, pô, parece que vai dar certo esse negócio que o César está fazendo, mais valorizado fica a sua ação, porque é a lei de oferta e procura. Se ninguém quiser comprar uma ação da tua empresa, ela não vale nada. Mas se todo mundo quiser comprar uma ação da tua empresa, o preço dela vai subindo. Isso é basicamente assim até hoje, né? Qual que é o problema? O problema é que a gente está trabalhando aqui nessa valorização, do que vai valorizar ou não, a gente trabalha com a especulação. Então assim, eu vou investir $100 aqui agora, num pedaço de uma empresa, porque eu acho, olhando os balanços aqui da empresa e contratando uma assessoria aí no mercado financeiro, eles estão me dizendo que isso aqui vai valer 10 vezes mais daqui a um ano. Então eu faço uma aposta, eu estou especulando a partir de uma informação, de um negócio que eu li, de um registro ali que eu vi no caixa da empresa, assim, eu tô especulando. Então presta atenção que esse é o ponto, porque é essa especulação aí que vai dar problema lá na frente, porque a riqueza ela precisa existir. Se isso for uma bolha, tá todo mundo acreditando e o negócio não acontece, aí o sistema vai ruir, vai cair, tá bom? Então nós temos, por enquanto, nesse primeiro tópico aqui, um clima de euforia. Tá todo mundo ganhando dinheiro, a galera tá empregada, tá produzindo pra caralho, metade da produção industrial do mundo vem dos Estados Unidos, o jeitão dos caras viver é legal, é mostrado no cinema, no jazz, na cultura, na música e tal, os caras não podem beber, tomar uma, aí tem crime, a polícia vai pegar os caras, mas tá todo mundo feliz e pá, e todo mundo investindo na bolsa de valores e querendo ganhar dinheiro, porque de repente eu não posso não ser um empresário, mas eu tenho uma graninha aqui de herança, ou de um corre que eu fiz aí, e aí eu invisto na bolsa de valores, $1.000 eu faço virar 1 milhão, e vamos aí, a Betina é nós, tá? Então tá com esse climão aí. Bom, o que vai acontecer? Em 1929, esse processo vai dar ruim. Por quê? Nós temos a crise de 29 e o crash da Bolsa de Nova York em outubro desse ano. Essa é a maior crise do capitalismo até então. Vocês sabem, vocês já perceberam, que o capitalismo ele vive ciclos, né? Segundo a análise de alguns economistas, o capitalismo ele vive ciclos. E ele tem crises. Às vezes ele se retroalimenta das suas crises, né? Ele vai saindo da crise, vai criando outra, mas ele tem crises. Essa crise aqui de 29, com as suas consequências, foi a maior crise do capitalismo até então. Foi a crise do sistema, a crise do capitalismo. E a gente precisa entender como que isso aconteceu. Uma das coisas importantes para entender como que os Estados Unidos vai implodir em 29 é que a Europa, que tinha um parque industrial super potente, ela foi destruída ali na Primeira Guerra Mundial, mas ela não vai ficar destruída para sempre. Então, nos anos 20, a Europa se reconstrói. Então, principalmente a partir de 1925, a Europa já começa ali a retomar sua atividade industrial. Isso significa que o consumo dos produtos norte-americanos vai diminuindo. Então, aí a gente entra no primeiro ponto aqui, que é a ideia da superprodução. É uma ideia muito simples. Você tem uma euforia na produção nos Estados Unidos.
Essa euforia ela não está respeitando a demanda, porque a Europa diminuiu a demanda, se reconstruiu e começou a comprar menos. Só que a galera já colocou a sua empresa no mercado de ações, e diminuir a produção significa dar um sinal ruim para a galera, tipo, oh, por que está diminuindo? A galera vai assustar, vai cair o preço da minha empresa no mercado de ações. Então vamos continuar, vamos manter a produção em alta, porque isso aí é o momento, vai passar, daqui a pouco volta, tal. Então você tem uma superprodução porque ele gera um subconsumo. Entenda o seguinte, está se produzindo mais nos Estados Unidos do que a capacidade de consumo, tanto da população, que aos poucos isso vai deteriorando também, vocês vão entender na sequência por quê, ou do contexto europeu, por exemplo, que já está reorganizado, já está reconstruído, né? Então se produz mais do que consome. Aí você sabe o que vai acontecer, né? Então nós temos Aí você fala assim, César, mas como que uma empresa continua produzindo sendo que não está vendendo? Porque o cara acha que aquilo é passageiro e não tem controle também, né? Ele vai mentir ali na hora de fechar os balanços do seu caixa e jogar isso no mercado de ações, porque ele não quer falar que a empresa está vendendo menos do que ano passado, ele não quer perder valor de mercado. Então é mais fácil ele dar uma mentidinha ali no balanço da empresa, faz um empréstimo, cobra o rombo desse ano e fica esperando que ano que vem vai ser melhor. Só que nisso ele continua produzindo cada vez mais. O que era para ele chegar e falar assim, galera, ó, esse ano minha empresa diminuiu 20% na produção, e o mercado financeiro fala, oh! E aí as ações começam a cair, ele fala assim, não, eu vou falar que aumentou 10. Aí eu faço um empréstimo, cubro esse rombo de 30 aqui e pronto. A galera vai acreditar em mim, ano que vem vai melhorar. Sempre nessa esperança, né? Mas uma hora isso não vai dar mais certo. Aí você tem também o problema de uma especulação financeira, porque tá todo mundo acreditando que aquela empresa, que eu estou dando um exemplo aqui, que ela tá valendo tanto no mercado financeiro. Se o cara mentiu os balanços da empresa, não avisou de verdade ali nos balanços que o movimento dele caiu, que a produção caiu e que ele teve que pegar empréstimo e tal, a galera continua achando que essa empresa está produzindo. Tem gente que mente o balanço até para cima, em vez de falar que caiu, fala que a empresa cresceu. Aí você fala assim, ô louco, César, mas se fizer isso hoje vai para cadeia, né? Aí que tá. Hoje vai para cadeia. Na época não ia. Não existia regularização do Estado nesse sentido. O negócio era desregularizado nesse sentido. Não havia uma fiscalização efetiva nesse ponto. Então o Estado não estava regulando. Por quê? É um dos preceitos do liberalismo. O Estado não intervém na economia. Então os próprios empresários, o próprio mercado vai se organizar. Só que a galera vai lá e tem o espírito... como é que o Keynes fala? O espírito animal, né? O cara quer ganhar sempre mais. E aí, como não tem regulação do Estado, aí por isso que a galera odeia o Estado, né? Regulando as coisas. Então você apresenta balanços falsos e tudo bem. Hoje em dia você vai em cana se você fizer isso. Não pode, porque você está mentindo para o mercado. O próprio Estado vai dizer para você que você não pode fazer isso. Bom, então, você concorda que, tipo assim, se a minha empresa, no meu exemplo, diminuiu 20% de produção, mas eu falei que aumentou 10%, eu criei um vácuo aí de 30% que não existe. Em vez de eu assumir os 20 que caiu, eu falei que aumentou 10. Eu criei 30%. Quando as empresas vão criando isso, então, sucessivamente, 1927, 1928, 1929, você está criando um valor que não é real. A hora que você olha no mercado de ações, tem uma empresa lá que vale 1 milhão. Só que se você for ver os números reais dessa empresa, ela vale metade daquilo, ou menos da metade, ou às vezes não vale nada daquilo, porque tem mentirinha e mentirona nesse processo, né? Então você tem uma crise de superprodução, porque você está produzindo mais do que a capacidade de consumir, e ao mesmo tempo você mantém a produção alta porque isso valoriza a sua empresa ou a sua ação no mercado de ações. Aí você pode pensar assim, César, mas tá rolando uma bolha, e a hora que alguém descobrir? É isso que vai acontecer. Em outubro de 1929, isso se acumula, ou seja, 10% aqui, 20% ali, uma empresa mentindo aqui, outra mentindo ali, um ano após o outro. Você tem uma grande bolha especulativa. Tá todo mundo falando que existe um dinheiro no mercado que na verdade não existe. E aí a hora que alguém descobrir, vai falar assim, nossa mano, eu vou vender a minha ação antes que eu perca o dinheiro. Só que todo mundo descobre isso mais ou menos ao mesmo tempo. Você tem uma correria ali para vender as ações, nessa semana do dia 24 de outubro, né? Na Bolsa de Nova York, que é Wall Street, que é o coração financeiro do mundo ali, a galera começa a perceber que esse sistema está ruindo, que você tem uma bolha especulativa, lógico que isso não é do dia para a noite, ela já vinha apresentando alguns sintomas e tal, mas nesse dia abre lá o pregão da Bolsa com todo mundo querendo vender as ações, a galera quer se livrar das ações, aí você sabe o que acontece, todo mundo quer vender, mas não tem quem comprar, entendeu? E aí aquela ação que você achava que valia 1.000,
Ixi, bateu a porta aí. Você achava que a ação valia R$ 1.000, que achava que a ação valia 1 milhão, a hora que você vai ver, os balanços eram falsos e aquela ação não vale nada. Desespero, todo mundo corre para Wall Street tentando oferecer suas ações. E aí você tem, só para você entender, o bank run, né? Que é essa correria para o banco para vender as ações. A minha porta está batendo ali com o vento. Essa correria para o banco para vender as ações, cara, é um efeito manada. Todo mundo quer fazer a mesma coisa. Pra você ter uma ideia, você tem 12 milhões de ações na Bolsa de Nova York sem nenhum comprador. A ação tá lá para vender e ninguém quer comprar. Dias antes estava todo mundo brigando para comprar aquela ação. Agora ninguém quer comprar aquela ação, porque ela foi totalmente desvalorizada, porque a bolha explodiu. Tudo bem? Esse é o crash da bolsa. A bolsa vai quebrar nesse dia. Eles fecham a bolsa antes da hora lá para tentar evitar o pânico, dá uma segurada, injeta dinheiro, abre na terça de novo, quebra de novo. Quebrar é tipo assim, você não... Hoje em dia não tem efeito na economia quando fala, a Dow Jones, não sei o que, a bolsa caiu 1%, 2%. Imagina a bolsa cair tudo. Tipo assim, ninguém quer comprar. Aí você tem milhões de ações ali sem compradores. Isso é o caos, isso aí gera pânico, as pessoas se mataram, as pessoas ficaram desesperadas, porque quando você investe seu dinheiro lá na bolsa, se dá um bang desse aí, você tem uma pasta em casa cheia de papel. Por quê? São as ações que você tem. Aí você tá lá cuidando daquilo, você fala, cara, eu tenho $1 milhão em ações. E a hora que você vai ver, aquilo era uma bolha. E esse dinheiro evaporou do dia para a noite. Só assim, como assim, César? Porque aquilo que você achava que valia 1 milhão, que você foi especulando, não vale mais 1 milhão, porque aquela empresa mentiu, aquela empresa quebrou, aquela empresa faliu. Então aí você tem assim, desabou o mundo, essa correria liberal ali do capitalismo, do sistema financeiro, desaba com essa somatória de coisas aí em outubro, né? Daí o pessoal faz a Black Friday e tenta lembrar desses eventos aí como algo positivo. Mas aí nós temos um pânico total e aí vem a Grande Depressão. Vou fazer uma pausa aqui para fazer a segunda parte do vídeo.